aqui. A paz de Deus, glória sempre do nosso Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos orar para começar a nossa live de adoração e louvor ao Senhor, porque Ele merece, porque Ele tem feito muito por nós, até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória. Sempre glória, glória, glória damos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para louvar ao Senhor e render graça. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, meu Deus, porque mesmo o inimigo às vezes se levantando para fazer com que a gente possa parar, que a gente não consiga fazer o que o Senhor determinou, eis-nos aqui, porque nós devemos ao Senhor tudo que temos e tudo que somos. Então, meu Senhor, em nome de Jesus, toma o lugar do Senhor aqui que é direito. O Senhor é o centro da nossa vontade, o Senhor é o centro deste ministério aqui. Então, seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo, para receber louvor e adoração, para receber a oração também, que muitos dos teus filhos vão dar um passo para tentar encontrar contigo, mas a tua palavra sempre nos garante, é assim que cremos, que basta um passo e o Senhor vem de encontro a nós, porque precisamos dar esse passo, precisamos estender as mãos para que o Senhor possa pegar e segurar. Mas o Senhor é um Deus que não se intromete na vida daquele que não quer nada contigo, mas aquele que te busca encontra o Senhor, como está escrito. Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, obrigado pelo dia que está quase se findando, daqui mais algumas horas termina o dia e mais uma vez gigantes foram vencidos, batalhas foram vencidas e a vitória foi do seu povo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai, pela fé na vida daqueles que não receberam ainda, mas eu creio pela fé que eles vão receber, porque o Senhor é Deus, o Senhor forte, o Senhor poderoso que faz. O Senhor não é qualquer um, o Senhor é aquele que faz na vida daquele que recebe o Senhor como Salvador e Senhor, aqueles que creem no Senhor Jesus e no seu poder. Obrigado, meu Pai, por tudo que tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço. A partir de agora eu apresento também para os nossos cadernos de oração, cada vida que está aqui, as que vão passar. Em nome de Jesus, os anjos do Senhor que já estão aqui, mesmo antes da gente chegar, a tua presença do Filho e do Espírito Santo também, Senhor Pai, para estar aqui, para receber todo o louvor e adoração e também para trazer o seu entendimento, o entendimento do Senhor dentro da tua palavra, para que nós recebamos e guardemos ela como uma pedra preciosa, para que não só sirva para nós, mas para todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Obrigado, Pai, por nos orientar mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo o Senhor e agradeço. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, minhas irmãs, glórias ao Senhor. Irmã Givanete, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, viu, irmã? Paz de Deus. Então, começando aqui, minhas irmãs, a irmã Givanete está aqui, vai ficar quietinha, né, irmã? Tem que se cuidar. A irmã falou da gripe e eu agora de noite comecei com a garganta ruim. Aí coloquei um copo de água aqui, eu falei, não, Senhor, tem que louvar hoje, nós temos que adorar o Senhor. Mas sabe aquela sensação de que você está limpando? Pois é. Aqui de madrugada fez 9 graus, agora já caiu bem a temperatura, estava uns 12 quando eu cheguei aqui, né, vim pra cá. Então a gente sempre tem que estar agasalhado e se cuidar, porque realmente não há corpo, né? Porque de manhã foi um sol, teve sol aqui, e até esquentou bem, mas quando deu mais ou menos umas 6 e pouco, depois que eu entreguei a oração da noite, começou a cair, caiu muito rápido a temperatura. E a gente sente, né, no corpo, mas a gente estamos resguardados pelo poder do Senhor, por isso que estamos aqui. Amém, irmão. Receba assim. Jair Melo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então hoje, irmãos, Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, é a nossa palavra de hoje. Palavra essa para começar o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso e sempre vai ser o nosso Senhor e Salvador, e aquele que nós rendemos toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Palavra de Lucas, capítulo 17, do versículos 11 ao 19, diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as fronteiras de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: glória a Deus, oro sim, tá, Jair?
Amém. Vou estar orando sim. Posso anotar seu nome no caderno de oração? E a gente ora por você, tá bom? Toda vez que a gente apresentar no caderno de oração, a gente apresenta a tua causa também. Jair, perícia. Vou orar, viu, irmão? E Deus é fiel. Glória a Deus. 17, louvado seja. Em nome de Jesus, às 9h30. Vou estar colocando, tá, irmão, em oração, e eu creio na tua bênção, na tua vitória, né? Todos, né, ficam apreensivos com essas visitas aí, para fazer perícia, mas o Senhor é Deus, porque você está pedindo oração e Ele que vai adiante de ti, viu, Jai? E eu creio que Deus é fiel. Amém? Versículo 13. Eles gritaram: Tiago, a paz do Senhor seja bem-vindo. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. No versículo 14, Jesus os ouviu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando e adorando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus lhe disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado, porque a tua fé lhe salvou. Larissa, a paz do Senhor seja bem-vinda. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que acabamos de profetizar aqui. Vamos compartilhar a partir de agora. Palavra essa onde mostra mais uma vez a benevolência do Senhor e a misericórdia do Senhor, onde nos ensina muita coisa dentro dessa passagem. Que nós possamos se ver dentro dela e colocar sempre o que o Senhor nos ensina dentro da tua palavra em prática. Porque verdadeiramente o Senhor é ensinamento, é sabedoria para aqueles que têm ouvido, para aqueles que querem ver e aqueles que aceitam o Senhor como mestre. Assim como esse leproso, que muitos não davam nada, mas o Senhor é Deus que sempre olha para todos de igual maneira, sem distinção. Obrigado, meu Deus, também, a partir de agora também, Pai, em nome de Jesus, porque eu vejo o Senhor no nosso meio, e mais uma vez o Senhor tem ensinamento para nos ensinar, que muitos que estão aqui, que vão passar por aqui, recebam essa palavra como semente, às vezes, muitas das vezes, como uma resposta de oração que já foi orada. Pai, em nome de Jesus, abre o olhar espiritual de todos que estão aqui, aduba o coração para receber essa semente, blinda os ouvidos, Pai, para que não haja distração. E, Pai, em nome do Senhor, que eles recebam a tua palavra em nome de Jesus. Coloco diante de ti a vida do Jair Melo, Pai, que vai fazer perícia no dia 17. O Senhor é Deus poderoso. Quando alguém vem ao teu encontro, pedindo a ti, o Senhor ouve dos céus e dá a resposta. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nesse dia os anjos já estão lá, porque o Senhor é um Deus do futuro. E eu creio que os teus anjos estão em todos os lugares com a ordem tua para abençoar e guardar todos os teus filhos em todos os caminhos. Guarda o Jai, Senhor, o Jai Melo, em nome de Jesus, nessa perícia. Leva ali, Pai, um anjo do Senhor que seja o médico da perícia, que ali veja a verdadeira situação do seu filho, porque muitos estão perdendo mesmo não tendo condições. Eles não dão, mas nós cremos na vitória do Senhor. Assina com a tua caneta, Pai, que só o Senhor tem. Dê a vitória para o teu filho, a vitória para os teus filhos, porque assim como já muitos, Pai, estão esperando perícia, estão esperando desbloqueamento dos benefícios, estão esperando a visita, essa tal dessa visita que nunca acontece na vida de muitos que estão com seus benefícios bloqueados, mas o Senhor é um Deus que faz até lei ser derrubada se for preciso, para que em nome de Jesus os benefícios, aquilo que precisa para o teu povo comer, para andar de cabeça erguida, chegue nas mãos deles em nome de Jesus. Assim eu oro e profetizo para a honra e glória do Senhor. Eu creio, Pai, pela fé que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Anora, a paz do Senhor seja bem-vinda. Yasmin, a paz do Senhor. Aqui, irmãos, é Jesus curando os 10 leprosos. E quando o Senhor me deu essa passagem, irmãos, a gente sempre lembra dessa parte, olha, do leproso e dos 10 que um só voltou para agradecer. Mas essa palavra tem muita coisa a nos ensinar já desde o início. A palavra começa dizendo que Jesus passeava e ele chegou na fronteira entre Jerusalém e a Galileia.
Assim ele entrou num povoado, e quando ele entra num povoado, 10 leprosos vêm ao encontro dele, mas não se aproximam. De longe eles gritam: Mestre, tem misericórdia de nós. Nesse pedaço, irmãos, tem algo a nos ensinar. Ali, irmãos, a gente vê 10 leprosos, que tinha judeus e tinha samaritanos, e todos andando juntos. Por isso que a passagem começa dizendo que o Senhor estava na fronteira, para a gente entender o porquê que tinha aquela mistura de judeu e samaritano ali dentro daqueles 10 leprosos. Porque se fosse ao contrário, se eles não estivessem com a enfermidade, eles não se misturariam, porque naquela época judeu e samaritano não se misturavam. Os judeus achavam que os samaritanos eram estrangeiros, pessoas excluídas, tinham que ser excluídas. Não eram pessoas que podiam viver no convívio com eles. Mas naquele momento, a enfermidade, irmã Rosa, paz do Senhor, seja bem-vindo. Naquele dia, a enfermidade, irmãos, os uniu. Porque o Senhor precisava ensinar muito para o povo que dizia que era povo do Senhor Deus. Naquele momento, irmãos, eles todos estavam juntos por causa da enfermidade. E dentro dessa passagem nos mostra que o Senhor não faz diferença. O Senhor vinha da linhagem ali dos judeus. Ele podia falar: não, olha, vem os judeus para cá que eu vou curar e vocês eu não vou. Mas não, o Senhor nunca fez diferença entre ninguém. E hoje a gente vê muito isso dentro do nosso povo. De um povo que diz que ama o Senhor, que são filhos do Senhor. Tem uns que ainda se atrevem a dizer que vão ser salvos, que são salvos, são os verdadeiros, né? São aqueles que verdadeiramente o Senhor vai salvar. Mas aonde que Cristo faz diferença? Ou ele falou quem é esse, quem é aquele que ele vai ser salvo? Ele só dá uma ordenança: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumpra as palavras das Escrituras e assim vocês serão salvos. Creiam, me aceitem como Senhor Salvador que vocês serão salvos. Ele não fala o japonês, o negro, o africano, o da denominação A, o do ministério B, o assembleano, o adventista, o testemunho. Ele não fala. E aqui ele mostra bem isso, ele faz ainda esse milagre. É muito engraçado, né, irmãos? Tudo que o Senhor fez quando passou aqui na terra, era ensinamento, tinha um propósito para ser cumprido. E aqueles 10 não se aproximam, porque pela lei de Moisés, para vocês verem, irmãos, em nenhum momento eles quebram a lei que havia vigente. Eles não se aproximam do Senhor, mas reconhecem Ele como mestre. Mestre, tem misericórdia de nós. Ao longe eles gritam, eles vão ao encontro, mas não se aproximam. E o Senhor fala ali: olha, vão e se apresentem ao sacerdote para que ele testifique a cura de vocês. Eles não estavam curados ainda. Mas todos os 10 saem para cumprir a palavra que o Senhor Jesus havia ordenado. E pela obediência e pela fé que eles tinham na autoridade de Jesus Cristo, eles são curados no meio do trajeto. Chegam até o sacerdote, se apresentam e ali a testificação da cura. Só que um só volta, porque verdadeiramente, irmãos, viu espiritualmente a grandeza de tudo o que havia acontecido. Os outros 9, irmãos, estavam só firmados naquilo, eles queriam ser curados, era a bênção que eles queriam. E a partir do momento que eles são testificados pelo sacerdote, que eles estão curados, eles não pensam em voltar, porque o coração deles estava só até ali, era a bênção que eles queriam. Mas aquele homem que voltou, justamente o único que volta é um samaritano. E ele volta louvando a Deus no meio do caminho, gritando, louvando ao Senhor e agradecendo. Quando ele vê a Cristo, ele se ajoelha e agradece. E ali Cristo fala no meio da multidão, não é porque ele queria ser aplaudido, porque ele queria ser engrandecido. Era para mostrar para aquele povo que se achava melhor que o outro, que há uma necessidade de se entender também o que é espiritual e entender que havia autoridade nele, porque aquele homem volta reconhecendo a autoridade de Cristo, porque ele foi curado pelo mando de Cristo. Os outros não voltaram porque não entenderam espiritualmente, só estava ligado, só queria a bênção.
E quando ele chega ali, ele se lança aos pés de Cristo e agradece. E ali o Senhor fala, olha, levanta-te, porque a tua fé lhe curou. Ele não foi só curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente, ele foi salvo. Tem muita gente que questiona, então quer dizer que aqueles lá foram curados pela metade? Não, eles foram curados fisicamente. Mas espiritualmente tinha que haver a necessidade deles reconhecerem o poder de Cristo, para mostrar para os outros a autoridade que ele tinha aqui na terra. Paulo, a paz do Senhor, Bibi, a paz de Deus. E os judeus ficaram ali todos atônitos, porque verdadeiramente eles viram que aquilo que Cristo falou aconteceu, eles foram curados. Aí aquele homem que volta para agradecer ainda é um samaritano, que eles não davam valor nenhum. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós vemos todas essas características de todos os tipos, tanto os que não voltaram, foram curados e não voltaram para agradecer, quantos, irmãos, pedem oração, às vezes para você, pedem oração para nós, às vezes pede para um filho ficar curado, receber algo da parte de Deus, quando recebe não voltam nem para agradecer. Quantas pessoas, irmãos, eu vi um testemunho de uma irmã, que uma moça pediu para ela orar pelo casamento, que ela precisava, ela queria casar e queria com festa. A irmã orou, teve o casamento, teve a festa. Vocês acreditam que ela nem convidou a irmã, que ela pediu para orar, a missionária, que pediu para orar, para que acontecesse tudo aquilo do jeitinho que ela sonhou, ela nem convidou? Nem um pedaço de bolo mandou? Meu irmão, minha irmã, muitos fazem isso, mas isso são pessoas que só estão ligadas na bênção, só querem a vitória. Espiritualmente, irmãos, estão enfraquecidas. Estão como se fosse, assim, numa corda, que logo pode cair, a corda balançar e cair. É assim, são pessoas que só buscam a bênção. Mas quantos pedem, irmãos, oração também para a gente, pede para você, ou às vezes você leva uma palavra que verdadeiramente é aquilo que está acontecendo. Duda, a paz do Senhor, Irene, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Às vezes está acontecendo aquilo na vida da pessoa, ou você simplesmente é colocado num lugar e o Senhor fala, faça isso, você vai lá e faz, e você vê que foi Deus que mandou e que aquela pessoa precisa. Como você vê que aquela pessoa é grata? Primeiramente a Deus, mas fala, olha, irmã, eu estava precisando. Olha, irmã, verdadeiramente a irmã falou dessa forma e aconteceu. Muito obrigado, porque Deus lhe usou. Eu agradeço a Deus por isso. Mas não é para idolatrar a pessoa, irmãos. É para mostrar que o Senhor verdadeiramente faz. Mas tem muita gente que não reconhece. Aqui nessa palavra mostra que o Senhor não faz diferença se é judeu ou se é samaritano. Se você está dentro ou se você está fora do ministério de paredes. Importa você crer que o Senhor é Deus. Ele é por ti. Ele não faz diferença se no passado você foi errado. O que importa é você reconhecer o teu erro, pedir perdão ao Senhor e andar direito. O Senhor, Ele é aquele que perdoa, irmãos. Se a gente reconhecer os nossos erros e entender que nele nós temos que estar alinhados e começar a se consertar. O Senhor abençoa. Mesmo aquele que por algum motivo se afastou do Senhor, mas reconhece esse afastamento e fala, Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu fui louco como o filho pródigo. Saiu, perdeu uma herança que não era por direito naquele momento. Gasta tudo e depois vive à margem da sociedade, depois lembra que os empregados do pai dele comiam melhor do que ele. E ele vê que o erro não estava no pai, não estava nas regras que o pai tinha ali posto para ele, mas sim o erro estava nele. Ele reconhece e volta e é recebido como se fosse um príncipe. É mais um ensinamento do Senhor mostrando que mesmo você tendo se afastado, vivendo coisas às vezes que o Senhor não se agrada, mas se você volta, pede ao Senhor perdão, se arrepende, Ele é poderoso e Ele é um Deus perdoador. Mas Ele está dizendo para você continuar errando? Não. Ele fala como fala para aquela mulher que era adúltera. Ele fala, olha, vai, não peques mais. Os acusadores dela não tiveram força para apedrejar ela porque eles também tinham pecado. Eu ouvi, irmãos, de uma pregação sobre
essa passagem, que fala, né, que o Senhor abaixa e começa a escrever na areia, né, no chão. E os acusadores começam a largar as pedras e saírem. Tem pessoas que interpretam essa passagem dizendo que o Senhor estava escrevendo o pecado de cada um deles. Quando eles começaram a ver que Cristo estava falando do pecado e sabia do que cada um estava fazendo, eles não tiveram coragem de apedrejar ela. Por isso que quando Cristo levanta e fala, olha, cadê os teus aqueles que te condenavam? Não estão mais aqui, mas eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então ele dá a oportunidade, fala, olha filha, todos tinham pecado como você, a gente não pode acusar sem o direito, porque a gente também tem erros, mas eu estou dizendo, vai, não peques mais, não faça mais isso. Então o nosso Senhor, XYA, paz do Senhor, Ele é um Deus que perdoa, que liberta, que sara, que cura. Guto, a paz do Senhor, que ajuda, se você assim quiser. Ele não faz diferença, irmãos, entre quem é você ou quem você foi. Ele quer um povo que reconheça que Ele é Salvador e Senhor, que ouça o seu mandar, que siga os seus passos e pratique, para que você tenha direito de ser chamado filho, para que você tenha direito nas promessas. O Senhor Jesus podia ter curado eles naquela hora, chegado, desse mesmo se aproximado e falar, olha, vocês estão curados, a fé de vocês o salvou. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos tira, o Senhor nos prova para saber até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa obediência. Aqueles homens ouviram o direcionamento do Senhor. O Senhor diz, olha, vai lá e se apresentem, mostrem que vocês estão curados para os sacerdotes, para que eles testifiquem a cura de vocês. Mas nenhum deles, irmãos, naquele momento olhou para Jesus e falou, olha, mas nós não estamos curados. Como é que a gente vai se apresentar se eu ainda estou com a enfermidade? Eles não falaram isso, eles simplesmente viraram-se e foram ter com o sacerdote, porque a fé deles era tanta, porque eles reconheciam o poder de Cristo, que eles foram fazer o que Ele mandou. E no trajeto, irmãos, no caminho, eles foram curados mediante a fé do que o Senhor Jesus falou. Só que na hora de voltar e agradecer quem os abençoou, eles simplesmente estavam tão focados de só ficar curados externamente, que era o que eles desejavam, eles simplesmente foram embora. Mas aquele homem reconheceu em Cristo a autoridade. Por quê? Porque se eles foram, irmãos, ter um encontro com o Senhor, pense bem, eles foram e ao encontro do Senhor. Eles obedeceram à lei, eles gritaram de longe, não se aproximaram. Olha, tende misericórdia de mim, mestre. Quando você reconhecia alguém como mestre, é porque você sabia que ele tinha autoridade. Então eles já ouviram falar de Cristo. Eles sabiam quem Cristo era de boca em boca, porque o Senhor não se escondia. Então muitos falavam, olha, ele é filho verdadeiramente de Deus, ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Aquele homem que voltou, ele não só reconheceu Cristo como mestre, mas como verdadeiramente Senhor e Salvador, enviado por Deus. Então ele volta para agradecer. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você, Sandra Jardim, é Pai do Senhor, que você está pedindo ao Senhor, aquilo que você precisa da parte do Senhor, nunca esqueça de voltar para agradecer. E não é para exaltar quem você vai lá contar o testemunho no ministério que você pediu, como é o nosso aqui. Volte, mas não é que muitas das vezes, irmão, o seu testemunho vai ajudar a fé do outro que às vezes está cansado, está sobrecarregado e às vezes está triste. Edilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. É para isso, irmãos, não é para bater palma, para idolatrar ninguém, não, que aqui nós não estamos querendo nada, não queremos aparecer, não queremos nada. Nós queremos que você entenda que você tem um Deus que lhe cura, que liberta, que lhe transforma, mas usa vidas como ferramentas para Ele, para fazer a obra. E você pode sim, em nome de Jesus, louve e adore ao Senhor como nós estamos fazendo agora, mas não esqueça de contar o testemunho. Aquele homem volta. E Cristo fala no meio de todos, vocês não eram 10? Cadê os 9? Aí ele olha para ele e fala, levanta. A tua fé lhe curou. Mas não foi só a cura externa. Ele foi salvo, gente. Porque reconheceu a autoridade de Cristo. A palavra do Senhor diz que todo aquele que crê, o Senhor envia poder para curar enfermos, para libertar os cativos,
para levar a mensagem do Evangelho. Mas precisa crer, irmãos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Cid Clay, a paz de Deus. Sem fé é impossível receber algo do Senhor. Mas não queira só, irmã Glaucinete, a paz de Deus, não queira só, irmãos, vivenciar a promessa. Queira também adorar. Caroline, Carol, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não esqueça, irmão, de agradecer aquele que fez a obra, que é o nosso Senhor. E também não esqueça de vir trazer o testemunho para levantar a fé daquele que usou. Porque quantos irmãos estão aí sendo usados pelo Senhor, mas fica naquela, falar, Senhor, eu tenho feito, mas eu não tenho visto, não sei se estou no caminho certo. Será, Pai, que eu estou certo? Irmãos, é como se fosse sinal para a vida do outro. Eu sei que tem muitos aí que gostam de ser endeusados, aplaudidos, mas não é isso, irmãos. O testemunho serve para ajudar aquele que possa estar passando por um momento igual ao teu e também para aquela obra que ajudou você em oração. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, irmãos, a carga é pesada. E às vezes a gente fica assim, cansado. E às vezes vendo alguém falando, olha, irmã, sabe aquela oração? Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor primeiramente. Mas foi através de vocês orarem por mim, de vocês estarem ali em consagração por mim, o milagre aconteceu. Meu irmão, minha irmã, é necessário. A caminhada é dura, mas é gratificante quando a gente vê o Senhor operando. Não porque o poder é nosso, é dele. Mas a gente, irmãos, precisa, muitas das vezes, para que a fé da gente seja firmada. Esse leproso, ele volta. Ele não só reconheceu o poder de Cristo, a autoridade, mas ele reconheceu ele como filho de Deus. E ali ele foi curado fisicamente e espiritualmente. Aqueles outros 9 foram curados fisicamente, mas espiritualmente precisavam ainda voltar, né? Não sabemos como que foi a história deles depois, se eles chegaram a voltar, se eles chegaram a reconhecer, se perderam no meio do caminho. Mas o ensinamento dessa palavra é poderoso, cristiano. A paz do Senhor. Nunca deixe, irmãos, de voltar para agradecer ao Senhor, para louvar a Ele, para contar o testemunho, para que o nome dele seja engrandecido. Tá bom, irmãos? Então, nessa passagem tem vários ensinamentos, que o Senhor não faz diferença entre aquele e aquele outro. E a enfermidade da lepra naquele momento foi usada como ponte para o Senhor Jesus mostrar para os judeus que sim, não tinha que haver diferença, porque na hora da doença não há judeu, não havia samaritano, todos estavam no mesmo barco, na mesma situação, e ele tinha autoridade para curar, e foi isso que ele fez, porque ele era filho de Deus e tinha poder para isso. Margarida, a paz do Senhor. O Senhor sempre tem propósito, irmãos, na maioria das lutas que nós passamos. E geralmente o propósito dele sempre é mostrar para um povo, para uma situação, para pessoas, que ele é Deus. E que às vezes aquele que é tanto humilhado, tão perseguido, aquele que não dá nada, às vezes aquele que está enfermo, que está desempregado, o que está passando um momento difícil não é nada. Mas são esses que o Senhor opera milagres para provar o tamanho do poder que ele tem. Mas tudo isso barra na fé. Barra na gente crer e acreditar que ele pode, que ele faz. A gente vê um momento muito lindo, que o Senhor podia ter feito o milagre ali na hora, mas eles também precisavam ser provados. No caminho eles são curados, mediante a fé que eles tinham na palavra que Cristo enviou. E realmente eles apresentam ao sacerdote e estão curados, mas só um volta, porque vê o significado muito maior do que só a cura externa, mas reconhece a autoridade do Filho de Deus. E ele volta para mostrar para aquele povo que o Senhor não fez diferença com ele. Porque eu acredito, irmão, se não tivesse voltado ninguém, ou só tivesse voltado judeu, aquele povo ia falar, tá vendo? Olha lá, os samaritanos não foram curados. Deus não olha para eles, eles realmente são condenados, são escanteados. E não foi isso. Ilvra, a paz do Senhor, seja bem-vindo. O Senhor faz com que justamente Saitico, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Justamente o samaritano volta para agradecer. A lei naquela época também tinha que haver gratidão ao Senhor.
Mas a gente vê que mesmo assim, e a gente vê isso muito hoje, as pessoas só pensam na sua bênção. Recebem a bênção e esquecem de voltar para agradecer. Isso eu estou falando, irmãos, não é só fora não, no nosso meio também. O Senhor fala com a gente. Tem pessoas que têm recebido, sim, algumas coisas da parte do Senhor, mas não falam. E isso, irmãos, não é para nossa importância. É primeiramente para você louvar e agradecer e dar honra ao Senhor, mas também ajudar aquele que está no caminho, sabe? Trabalhando na obra. E muitas das vezes passa por lutas também. E só de ver o Senhor operando através da união da oração. Porque o que eu digo aqui sempre, eu não faço nada sozinho, nós somos um grupo. Um grupo de irmãs que oramos umas pelas outras. Um grupo de um ministério que pode não ter paredes, mas fazemos o que o Senhor Jesus fala. Que é estarmos unidos em oração umas pelas outras. Sem diferença, porque muitas aqui têm seus ministérios. E cada um na sua placa religiosa. Mas isso não impede da gente estar junto no mesmo propósito. E não impede do Senhor operar. Então não há diferença porque aqui não tem paredes com as que tem paredes. Nós somos iguais perante o olhar do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não julgue. Só se junte. Porque você vai ver muita coisa até a vinda do Senhor. Muita gente que se acha que porque está na placa A, B ou C, se considera só os seus vão ser salvos. Só a nossa é verdadeira. E vocês vão se espantar. Porque talvez aqueles que talvez, e como sempre o Senhor fez, que muitos não dão nada, é quem vai sustentar muitos para que continue na caminhada. Então é a unidade, irmãos, da oração com o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito? É se firmar, é estar fortalecido na palavra do Senhor. É Jesus, Antônio, a paz do Senhor, mora em São Paulo. Ana, a paz de Deus também seja bem-vinda, boa noite. É a gente se unir, irmãos, para fazer o que Cristo falou. A seara está aí. O Senhor não vê, irmãos, a gente vê muita gente pregando para cristão, é só crente. Só que tem muita gente que está perdida e precisa. Cristão hoje também precisa, mas é na unidade que a gente vai conseguir. É a gente orando. Ah, eu não oro por fulano porque é da placa tal e eu não dou nem a paz do Senhor porque eles não são do Senhor. É uma seita, é isso, é aquilo outro. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar. Na paz do Senhor, se é seita, deixou de ser, o que é. Porque para falar a verdade, se formos dizer, todas são, porque o Senhor não deixou nome nenhum. O Senhor não colocou ali quem é ou quem não é. Ele só fala quem crê será salvo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho para que morresse em morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser ligados com Ele novamente. Karina, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Adriana, irmã Adriana. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. O Senhor não quer divisão, não quer. Maria Evaristo, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ele não quer divisão entre as pessoas. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para curar o enfermo. Ele veio para libertar o cativo. Ele veio para trazer a salvação para aquele que crê. Hilda, a paz do Senhor. Levar a palavra do arrependimento. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para passar a mão no pecado de ninguém. Ele veio para mostrar que, olha, você pode até pecar, ter pecado até aqui. Melhor dizendo, tá, irmãs? Perdão. Você pode ter pecado até aqui. Mas se você quer ser salvo, vai e não peques mais. Quer ser salva? Vai e não peques mais. Eu não estou aqui para lhe acusar, estou aqui para lhe salvar. Então, meu irmão, minha irmã, não confunda Jesus como bonzinho, deixando você fazer o que quer, não é isso. Ele veio para trazer a palavra do arrependimento. Para que você se arrependa, para que nós se arrependemos de pecados ou qualquer coisa, mas que se ligamos a Ele através do quê? Crendo que Ele é Filho de Deus, crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, aceitando Ele como Senhor da tua vida. Aí tudo que foi conquistado chega a mim e você, mediante continuarmos seguindo os passos de Cristo. E tudo só recebe através da fé. Não é a placa religiosa. Não é o apóstolo, não é pastora, não é missionário, não é profeta.
é o Senhor. É você pela fé crendo que Ele pode. E Ele pode, gente. Esse é o nosso Senhor, que nós apresentamos todos os dias aqui. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite. Não é placa religiosa, não é religiosidade. É a palavra do Senhor, ensinamento. Para que você se fortaleça nela. Para que você não seja enganado por aí. Para que você entenda que você tem um Senhor Salvador e Ele espera por ti. Ele espera o seu passo de fé para com Ele. E aí Ele chega para fazer a vitória na tua vida. Ele chega para mudar o teu cenário. Ele chega para fazer aquilo que talvez a paz do Senhor seja bem-vinda. Aquilo que você necessita. GZ, a paz de Deus. Deus é fiel. E as promessas chegam até você. Rosana, a paz do Senhor, se você assim crê. Tá bom, irmãs? Que o Senhor fale mais ao coração das irmãs. Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Irmãs, eu fico muito feliz de falar do Senhor. E a cada vez que a gente lê Rayana, a paz do Senhor, a gente vê a palavra de Deus, a gente escuta, o Senhor traz uma palavra para o ensinamento, com essa visão que se você ler ela 10 vezes, você vai ter uma revelação diferente. A gente se alegra de ver como o nosso Deus é precioso, como Ele é amoroso, como Ele quer nos salvar. Mas para isso precisa crer, gente. Precisa querer servir. Servir a Cristo, às vezes, é renúncia. Barbosa, paz do Senhor, seja bem-vindo, boa noite. Servir a Cristo é você, às vezes, abdicar das suas vontades para viver a vontade de Deus. Não é a vontade humana, tá, irmãos? Não é a vontade de doutrinas humanas. É a vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos orar novamente, depois vamos começar a louvar aqui. Falei até bastante, irmãos, em nome de Jesus. Mas quando o Senhor fala, a gente tem que deixar Deus falar. E eu só tenho a agradecer. Comecei aqui meio parecendo que ia já ficar um pouquinho gripada. Mas graças a Deus o Senhor vai trazendo força. Por isso que eu falo da importância, irmãos, da gente colocar os nossos dons, né? Lá no nosso grupo, a irmã Givanete também sempre está lembrando. A irmã Lucilene também faz parte ali, sempre está ali trazendo um louvor. É muito bom, irmãos. Ali a gente estamos tendo a oportunidade de treinar os dons que Deus nos deu. Para quê? Para na hora que o Senhor requerer os nossos dons, aquilo que Ele requer de mim, de você, a gente esteja apto para fazer. E não é coisa assim, irmãos, mirambolantes, é do jeitinho que Ele lhe chamou, é do jeitinho que Ele lhe formou. Deus, irmãos, Ele nos chama de um jeitinho que Ele mesmo fez. Esse meu jeitinho, irmãos, é meu. O Senhor me fez assim. Sabe, eu tenho às vezes a época de que, dependendo do que for, Andréia, paz do Senhor, eu saio, irmãos, um pouco dessa leveza que eu tenho, dessa calma. Mas o Senhor foi me forjando durante muito tempo, mas eu não deixei de ser quem eu sempre fui. Às vezes muita gente fala assim, você é medrosa, você é isso, você é aquilo. Não, irmãos, é o meu jeito. Eu não vou bater boca com ninguém, porque eu creio quem eu sou no Senhor e quem Ele é para mim. Eu não tenho que estar provando para o outro que é na força que eu consigo alguma coisa. Não é assim que o Senhor me fez. Tem pessoas que não, tem pessoas que são mais, têm autoridade, por quê? Porque há necessidade no corpo de Cristo. Tem hora que precisa de mais força, tem hora que precisa de uma palavra de correção, tem hora que precisa de uma palavra de bênção, mas todas elas fazem parte da engrenagem do Senhor, e cada um do seu jeitinho. Eu não estou aqui, sempre falo que a gente não está aqui para mudar ninguém. É só você colocar para fora aquilo que o Senhor já deu para você, do seu jeitinho. Irmã Adriana, mas eu não consigo ser igual a irmã, eu não consigo ser igual a irmã Givanete, eu não consigo ser igual a irmã Lucirene, eu não consigo ser igual a irmã Glaucinete. Você não precisa ser igual. Você só tem que olhar que a gente somos cada uma diferente. A irmã Givanete é de um jeito, a irmã Lucirene é do outro, a irmã Glaucinete é do outro, eu sou de um jeito. Mas todos nós estamos unidas no mesmo propósito, servimos ao mesmo Deus, gente. E o Senhor me chamou desse jeito, chamou a irmã Lucirene do jeito dela, a irmã Glaucinete, a irmã Givanete do jeito dela, como outros também. E tá tudo bem, gente. O importante é você fazer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Aquele homem, aqueles 10 foram, um só voltou. Porque viu a profundidade daquilo que Cristo fez. Não foi só a cura externa, Ele fez algo. Ele tocou, Ele já ouvia
sentido falar, olha, ele é verdadeiramente o Salvador, ele veio em nome do Senhor, Deus o mandou para nos resgatar, ele é aquele que a palavra lá dos antigos, lá na época a lei fala do Messias que ia chegar, ele é o Messias, então ele voltou, irmãos, porque ele reconheceu em Cristo, Filho de Deus. Aqueles outros só viram a cura física, ele tem poder, mas não viram a profundidade do que aconteceu com eles. E muitas das vezes acontece isso no nosso meio, gente. Pessoas que pedem, a gente tem ministérios, pessoas afora que vai lá e intercedem, a coisa acontece, mas não volta nem para agradecer. Ai, não vou falar porque aí eu vou estar endeusando a pessoa. Não foi minha oração que fez o resultado. E não é assim, gente. Ninguém consegue nada. Foi a tua oração unida com pessoas que você nem sabe que está orando por você. Porque quando a gente ora e fala assim, Senhor, alcança a humanidade, todo o ser vivente espalhados nessa terra, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de você. Quer seja estar no Brasil, quer seja estar nos Estados Unidos, quer seja estar na África, quer seja estar na Antártica, quer seja esteja na Groenlândia, no lugar mais inóspito dessa terra que tiver um ser vivente, não importa. Importa que quando a gente fala, Senhor, abençoa as nações da terra, Senhor, visita cada nação, visita cada ser vivente que precisa do seu socorro, meu irmão, nós estamos orando por você. Então não é só sua oração, nunca vai ser só sua oração. Nunca vai ser só seu esforço. Tem muita gente se esforçando também para que a bênção chegue na tua mão. Como foi no meu caso. Se hoje eu estou aqui, se nós estamos aqui, nós somos fruto de oração de muitas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato ao Senhor. Mas agradeça também a todo aquele que faz a obra de Deus, que está ali, na verdade. Tá caindo, né, irmã? Eu vi aqui que ficou vermelho. Mas, irmãs, ó, a gente vai louvar, tá? Porque senão vai ficar caindo toda hora, ficar igual ontem. E antes de eu entrar aqui, eu falei para as irmãs, né? Caiu a internet. Eu pensei que nem ia dar para mim estar aqui. Mas a palavra foi entregue. Então, as irmãs que querem louvar, a irmã Lucirene, se a irmã Glaucinete quiser, a irmã colocar aqui, Dona Anitta, paz do Senhor, para que a gente possa já dar continuidade aqui, pelo menos louvar uns 2, 3 louvores aqui, para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãs? Que a palavra do Senhor entre no coração de vocês. Lucas, capítulo 11, 17, do versículo 11 ao 19. Tá bom, irmãos? O Senhor é Deus e Ele não faz diferença. Ele te ama. Ele quer lhe resgatar, Ele quer lhe salvar. Mas para isso precisa o crer, a fé. Sabe, e aceitar Ele como Salvador e Senhor. Logo daqui a pouco nós vamos estar orando. Se você está nessa situação de afastado, ou de que acha que não é digno, ou que, ai meu Deus, eu oro, mas nada acontece, o Senhor é Deus e Ele ouve. Então vamos se unir daqui a pouquinho para orar juntas. Nós vamos louvar agora. Vou chamar a irmã Lucirene para louvar. Tá ruim, né, irmã? Tá bem ruim. Eu vou chamar a irmã Lucirene. Se der, irmãs, eu vou só chamar a irmã Lucirene e a gente já termina a nossa live aqui. Porque só Deus mesmo. É Deus, mas eu vou orando aqui, intercedendo, enquanto a irmã Lucirene vai orando para Deus repreender esse mal, irmão, porque tá difícil, eu não sei o que está acontecendo, já olhamos aqui e tá em todo lugar assim aqui. A gente fica meio assim, né, sem saber o que é, estão falando de apagão, estão falando disso e daquilo, mas a gente, em nome de Jesus, vamos seguir, tá bom? Vou chamar a irmã Lucirene e vou ficar orando aqui, tá, irmãs? Vanséria, a paz do Senhor, nós vamos conseguir a terminar, tá bom, irmãs? O nosso culto de louvor e adoração, e precisa haver louvor, né? Não pode ter só fala. Glória a Deus, glória, glória, glória. Glória seja dada ao Senhor. Eu espero em nome de Jesus que dê tudo certo. A paz do Senhor, irmã. Boa noite. Boa noite. Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua família. Amém. E todas as famílias aqui, né, do nosso culto. Amém. A glória de Deus. Glória Os cadernos de oração, que o Senhor deu uma visita essa noite. Amém. Glória de Deus. Jesus. Eu estava aqui pensando, sabe, pastora, ouvindo aí a pregação e me deleitando aqui no Senhor. Porque ontem eu estava de viagem marcada, eu ia viajar hoje pela manhã. Ia para casa da minha tia, da casa da minha tia lá para Joana. Não são muito próximos, mas
ia dar certo, porque eu ia passar o dia dormindo. A minha tia amanhã eu ia pra Joana, né? Aí a minha tia ligou pra mim do hospital. Que eu não fosse, porque ela tava doente. Aliás, ela nem conseguia falar direito, porque ela tava gripada, tava tossindo, tava com uma febre muito alta, tava internada. Aí eu disse, tá certo. Mas como eu já marquei dia, eu vou direto pra Joana. Eu sabia que a Joana hoje não ia estar em casa, ia passar o dia em tratamento lá no ICC. Mas eu digo, não, eu passo o dia na casa dela, aproveito e descanso, que esse mês, quando eu não estou na escola, eu trabalho triplicado em casa, que eu não saio da máquina, sabe? É verdade. Demais. Para descansar, preciso sair de casa, é uma coisa horrível. É verdade. Aí eu tinha já ligado para o motorista, tinha desmarcado a viagem, e uma pessoa me ofereceu uma passagem de graça. Me perguntou, né, depois que ela tinha umas 9 horas. Tu não quer viajar amanhã, não? Eu tenho uma passagem. Eu te dou uma carona. Eu disse, eu quero sim. Pois eu vou. Aí marquei, né? Arrumei a mala, fui dormir. Aí acordei assim, vai, meu Deus do céu, que hora é essa? Se já for às 4h30, eu já vou ficar acordado logo. Pastor do céu, era 7 horas em ponto. Eita. O motorista saía às 6 horas. Eita. Já ia quase na metade da viagem. Aí eu digo, oh, meu Deus, se fosse há 11 anos atrás, eu estava xingando, eu estava me descabelando, estava assim, virando um monte de cabeça para baixo. Eu vou fazer, sabe, porque eu vou ajoelhar e eu vou agradecer a Deus, porque não era para mim, por isso que Ele não deixou. Glória a Deus. E só Ele para fazer essas coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém. Deus é assim, tremendo. Tem dia que Ele é só a misericórdia. Deus é Deus mesmo e pronto. Amém. Sem explicação. Amém. Então vamos louvar esse Deus que é digno de honra, glória e louvor. Eita, Deus amado. Está louvando a... Perdão, estou um pouco também. Glória a Deus. Transformada, né, da Esla. Amém. Que o Senhor venha nos transformar cada vez mais, principalmente eu, né, que sou bem novinha na fé e só Jesus na casa, mas vai dar certo. Amém. Um dia dá. Amém, glória a Deus. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor, me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou, vou esquecer, uma nova história. Eu vou viver pra tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti, com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver pra tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ao segundo louvor. Aleluia. O nome do louvor é Sonhos e Projetos. Eu vou cantar agora 2, vou louvar, aliás, que eu não canto, eu sou cantora. Glória. Eu vou louvar 2 louvor, né, que esse é o Sonhos e Projetos. E a pastora louva, e se ainda tiver vaga, depois eu louvo 2 louvores da harpa. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Você tem orado e chorado tanto, pedindo a Deus uma resposta, que o inimigo tem entristecido teu coração.
travando as portas. Mas você não é um derrotado, é abençoado. É a menina dos olhos de Deus. E as lágrimas que você chorou moveu o céu. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus não te esqueceu. Está sempre por perto. Lança toda a ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e os projetos que o Senhor te deu, é só ficar no centro da vontade de Deus que vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação, que o impossível possa ser possível, irmão. Teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, essa hora que vai dar certo. Sentimentos, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus teus sonhos e teus projetos. Amém, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmã, fica aí, eu acho que dá para a irmã ficar aí, eu vou louvar o hino da harpa, o número 4, e a irmã depois louva os outros da harpa, porque eu vou ficar orando aqui, porque ainda tá vermelho aqui, e eu creio que esse número já bateu em retirada em nome de Jesus Cristo, tá bom, irmã? Glória a Deus, louvor da harpa, paz do Senhor a todos que entraram enquanto a irmã estava louvando, tá, irmãs? Eu não falo muito, por quê? Porque dá microfonia. Mas em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Nossas lives de segunda a sexta a partir das 10h30 da noite. E hoje nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já prostraste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te atende e te quer teu bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Esse é o nosso Deus que vela por mim e por você. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor. Vamos passar a parte agora para a irmã Lucilene novamente, para a gente louvar mais 2 louvores da harpa e depois vamos orar para agradecer a Deus. Irmãs, Deus é fiel e quando a gente se dispõe, Deus nos abençoa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Eu empolgada aí com a pastora louvando, acabei de marcando aqui o meu. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro vai ser o 186 da harpa cristã, que é de valor em valor. Glória a Deus. A gente não venha perder os nossos valores. Amém. Que o Senhor nos capacitar, né? Glória a Deus. Que a gente tente melhorar a cada dia, né, pastor? Porque o negócio anda bem, assim. Ainda tem gente ainda que, graças a Deus, para a glória de Deus, né? Glória a Deus. Ontem eu fui ali um culto que uma moça contou um testemunho dela. E eu, sei lá, eu fiquei sem acreditar. Vou dizer assim, sabe? Uhum. Eu me concentrei ali naquele testemunho dela. Pastor, era uma coisa tão real que não parecia ser nos dias atuais. Uhum. Parecia ser quando Jesus estava carne na terra. Passeando por aqui e tinha se encontrado com ela. Uhum. Meu Deus do céu, foi uma coisa assim sobrenatural. Ali a gente pode dizer que foi uma coisa de Deus. Porque ela falou que ela estava com câncer em 17 partes do corpo e em estado terminal. Que ela, tipo o doutor, que eles dizem, né, vai pra cá, morrer em casa, né? Uhum. E a moça tá aí curada, Glória a Deus. bonita, Amém. e louvando o nome do Senhor. Amém. Isso é maravilhoso demais. Amém. Demais mesmo. Amém. Digo, meu Deus do céu, quase não ia para escuto mais uma coisa dessa daí, não pelo que a mulher tá dizendo assim em si, né? Uhum. Não é por ela. Uhum. É porque a gente saber do poder de Deus, né? Serve para aumentar um pouco a nossa fé também, né? Testificar. Porque foi lindo demais mesmo. Amém. Foi uma coisa fora de sério. Eu nunca Amém. tinha nem visto, não vou mentir. A Deus Mas é eu louvo a fiel. Deus pela vida Glória dela. a Deus. Nem sei quem é, não conheço. A Deus é fiel. Mas Deus foi muito fiel na vida dela. Amém, Jesus. Eu creio. Vamos lá. Amém. Louvar Deus para agradecer. Glória Eu a até Deus. acabei me emocionando, né? Por conta das histórias, né? Familiar. Inclusive, agora em outubro vai fazer 3 anos que a minha irmã faleceu de câncer. E a Joana está no processo, mas para a glória de Deus, creio que ela já está curada. Em nome de ela Jesus. saiu 4 horas da manhã lá pro tratamento dela, chegou agora. Quando ela chegou, que ela disse assim, eu acabei de chegar. Eu disse, vou entrando aqui no culto, depois eu falo contigo. Amém. Eu não sei nem qual foi o resultado, mas eu vou já falar com ela. Amém. Vai E se dar ela tudo tiver sem certo. celular, eu já aviso. Amém. Avisa aí no grupo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Bora lá. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada,
andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hóstias do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei minhas proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. 296. Glória, glória, glória. Glória seja dada no Senhor. 296. Glória a Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o bem da oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Eita Deus. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Minhas irmãs, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou desligar aqui, eu acho que a luz acabou lá, porque ficou tudo escuro. Mas Cristo é maior. Então eu vou terminar aqui só com Jesus a minha alma deseja estar,
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me secar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, irmãos, é em constante oração, é em fervente oração que nós conquistamos as coisas espirituais. Se a gente buscar o Senhor, se a gente entender que através da oração nós conseguimos, meu irmão, minha irmã, o Senhor é fiel. Eu já vou orar, tá, irmãos? Porque eu vejo sempre, toda vez, né, que a gente vem fazer live para adorar o Senhor aqui, há esses tipos de coisa. Quando não é o celular das irmãs que dão problema, é a live que fica caindo, como foi agora. Ficou tudo escuro, eu só vi uma luz vermelha, né? Mas o Senhor é Deus que está cobrindo a nossa irmã lá. E eu creio em nome de Jesus que está tudo bem, em nome do Senhor, que Deus é fiel, em nome de Jesus, pela disposição que ela teve de estar aqui. Nós vamos interceder pela vida dela também. Tá, irmãos? Vamos orar para agradecer ao Senhor. A paz do Senhor, viu o irmão Leandro, que passou por aqui, não sei se está ainda. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Para os que entraram quando a gente estava aqui, eu não falei, tá, irmãos, para não dar microfonia. Mas hoje não foi nem isso que aconteceu, há muita coisa acontecendo aí, mas nós não desistimos, somos filhas do Senhor, guerreiras, junto com o Senhor venceremos as batalhas. O inimigo pode até se levantar, mas ele levanta para cair por terra, em nome de Jesus. Andréia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paulo, a paz do Senhor. Paul, né, acho que é Paul que se lê assim. Maria dos Anjos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor esteve conosco e cremos que o Senhor está no nosso meio nesse momento. Por isso que o inimigo tem se levantado, Pai. É para a internet cair, é para a live derrubar, é para acontecer tudo. Mas nós estamos aqui, irmãs, filhas do Senhor que estão aqui enfermas, que estão ali passando por uma gripe, por uma virose, como é o caso da irmã Givanete, mas está aqui. A irmã Lucilene começou aqui com um pouquinho da garganta, raspando a minha vida, a vida de muitos aqui, pode ter entrado aqui passando por N motivos, mas ficaram, Senhor, porque creem no poder do Senhor. Onde há um povo reunido em Teu nome, o Senhor está lá. É por isso que estamos aqui, cremos e agradecemos ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor, porque eu creio pela fé. Aqui ninguém é cantor, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Mas tudo que foi feito aqui foi feito por amor. Que o Senhor receba no Teu altar como cheiro agradável e suave e reverta em resposta na vida de todos que estão aqui. Coloca na tua mão a vida da irmã Lucirene, o lar dela, o esposo dela, o filho, a neta, as netas. Pai, a vida da irmã Joana, a vida da família dela. Pai, em nome de Jesus, repreende todo o intento do inimigo. Repreende, Senhor, as setas malignas do inferno, que muitas das vezes querem fazer com que os teus filhos parem. Em nome de Jesus está repreendido na vida da nossa irmã Lucirene, na vida das irmãs que estão aqui, na minha vida, na vida de todos que estão no caderno de oração. Pai, em nome de Jesus, visita também a irmã Thaís, ajuda ela, Pai, dê força a ela dentro de toda a luta que ela está passando. Manifesta o Teu poder sobre a vida dela, ministra, Pai, a Tua filha, ensina ela, Pai, os caminhos para ela ter como saída. Ouve a oração que ela tem colocado no Teu altar, que ela está esperando uma resposta do Senhor. E nós cremos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor entregará a resposta na vida dela, na vida de muitos dos Teus filhos que estão à espera de uma resposta. Pai, leva o sinal, Senhor. Ajuda a irmã Sandra, ajuda a irmã Maria José. Ajuda, Pai, as vidas dos Teus filhos que estão precisando de Ti nesse momento. É na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e Senhor. Reconhecemos a autoridade que há no sangue do Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que sara, que abençoa, que multiplica, que abre portas, que fecha portas, que dá ali, Pai, bate o martelo como o juiz, dá, a causa ganha. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita esse povo, visita o povo que está aqui nesse momento, que estão colocando diante de Ti as suas causas essas que não estão conseguindo vencer, mas o Senhor é um Deus que dá vitória para um povo que lhe busca. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, porque dentro de qualquer lugar, nesta terra ou fora dela, que precisa de alguém, do Teu socorro, o socorro chegará. É assim que profetizamos e cremos pela fé que será, em nome de Jesus Cristo.
Obrigado, meu Deus, mais uma vez. Pai, nos perdoe, queríamos fazer muito mais, mas as circunstâncias não têm deixado. Mas o Senhor é Deus, porque até aqui fizemos, Pai, entregamos louvor, entregamos palavra, entregamos adoração ao Senhor, a dedicação de um povo que não é perfeito, porque não somos perfeitos, mas estamos aqui para fazer para aquele que é perfeito, que é o Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela vida do Jaimelo, Senhor, que pediu aqui oração pela sua perícia, como outros que estão aqui, que estão pedindo por libertação. Então, tem muitos aqui, Pai, que estão aqui voltando para os teus caminhos, ouviram a tua palavra e pararam aqui por algum momento para ouvir. A semente está sendo entregue, a semente da nova aliança, a semente do renovo para aqueles que nunca serviram ao Senhor, mas sentiram o desejo de servir. Pai, recebe esse povo, Senhor, que está dizendo agora, nesse momento, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Senhor. Ou então aqueles que estavam afastados estão dizendo, eu renovo a minha aliança contigo, Senhor. Eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero lhe servir, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, recebendo essas vidas no teu altar. Pai, dá respaldo, coloca os teus anjos ao redor como muralhas de fogo para guardar em todos os caminhos. Pai, em nome do Senhor, entrega aquele livro novo, porque o livro que havia sido escrito até aqui sem o Senhor está sendo rasgado, jogado no lago do esquecimento, e a partir de agora há um livro novo sendo entregue, que vai ser escrito por essas vidas e pelo Senhor, onde haverá uma aliança nova, de renovo, de mudança, de vitória, em nome de Jesus, ó Senhor, e principalmente de salvação. É assim que eu oro, é assim que eu profetizo. Onde quer que chegar esse áudio, quer seja hoje com as irmãs e os irmãos que estão aqui presentes, os outros que vão ouvir em outro horário, mas também aceitem o Senhor como Salvador do Senhor. Receba uma nova aliança se estava afastado. Sinta o desejo de voltar, porque a família do Senhor é a minha família de se estar. Assim eu agradeço, Pai, e louvo em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém, irmãs, amém. A paz do Senhor. A paz de Deus. Eu vou terminando aqui, queria até ficar mais, irmãos, mas voltou a ficar vermelho aqui. Não sei se a live já caiu, se vocês estão ouvindo. Eu só tenho a agradecer, tá, irmãs? A todas que ficaram aqui, as irmãs do grupo A Paz do Senhor, até amanhã. Amanhã estamos juntas de novo para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor.